Olá pessoal, mais uma videoaula de cálculo 3. Dessa vez a gente vai dar uma quebra no conteúdo que a gente estava vindo, tá? Nossa primeira parte do curso foi essencialmente questão de funções vetoriais, tanto curvas quanto superfície e o estudo dela, tá? Principalmente da teoria de campos, tá? Com relação à parte básica de teoria de campos sobre curvas e superfícies, tá bom? E agora a gente vai voltar com o conteúdo mais próximo do que a gente vê em cálculo 1, que é a questão de sequências e séries, tá? A gente vai começar com a noção de sequência, tá bom? Então, o que é que deve ser uma sequência para a gente? Intuitivamente, uma sequência de números reais, que são as sequências que a gente vai trabalhar nesse curso, são sequências de números reais, tá? É uma coleção de números que eu vou enumerar. Esse vai ser o número 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4. Por exemplo, o primeiro termo da sequência vai ser o número 1. O segundo termo da sequência vai ser o número π. O terceiro termo da sequência vai ser o número π quadrado. O quarto termo da sequência vai ser o número π ao cubo. E assim vai. Aí eu tenho uma sequência de números reais, certo? Onde, ou seja, é uma relação onde eu tenho uma coleção de números reais e eu digo esse vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo, esse vai ser o terceiro. E o que é fazer isso? Fazer isso é construir uma função que sai desse certo conjunto de números naturais nos números reais. Tá? Que associa o número 1 a um certo número real, o número 2 a um outro número real, o número 3 a um terceiro número e assim vai, tá bom? Então, do ponto de vista formal, a gente vai começar com a noção que eu vou chamar de sequência padrão, tá? Esse padrão aqui, porque depois a gente vai generalizar a noção mais geral, só do ponto de vista formal. Mas ele já é suficiente para a gente ir ganhando a parte intuitiva no tratamento das sequências, tá bom? Então, esse vai ser o conjunto dos números naturais e para a gente, a partir de agora, os números naturais vão ser 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então, uma sequência padrão em R, ou seja, uma sequência padrão de números reais, é uma função que sai de N em R, onde N ou é todos os números naturais, ou N é o conjunto dos números naturais, ou N é um conjunto da forma 1, 2, 3 até um certo número natural. 1, 2, 3 até 5, 1, 2, 3 até 10, até um certo número natural. Tá? Exemplo, a gente pode ter a sequência que sai do conjunto 1, 2, 3 e chega em R, onde o primeiro termo da sequência, o S de 1 é 0, o S de 2 é 1, é menos 1, e o S de 3 é igual a 1. Assim como a gente pode ter a seguinte sequência que sai do conjunto dos números naturais e chega em R, onde F de N é dado por N mais 1 sobre N, tudo isso é elevado a N. Ou seja, o primeiro termo, o F de 1, é 2, o segundo termo, f de 2, é 3 sobre 2 elevado ao quadrado. O terceiro termo, f de 3, é 4 sobre 3 ao cubo. E assim por diante. Tá? A gente vai adotar a seguinte nomenclatura para a sequência. A gente já vai dar uma lista de nomes que a gente vai usar recorrentes. Tá? Para não ficar perdendo tempo definindo o tempo todo. Tá bom? Então, dado uma sequência padrão, S de N em R, a gente vai dizer que ela é finita se esse conjunto N é finito. Ou seja, se ele é um conjunto de segundo tipo aqui. Tá bom? Nesse curso a gente não vai estar preocupado em gerar consequências finitas. Porque a gente vai estar mais preocupado com a questão de convergência de sequência. E para falar de convergência, de fato a sequência tem que ser infinita. Que é quando ela não é finita. Ela é infinita quando o N de fato é todos os números reais. Isso no caso de sequência padrão. Tá? A gente vai estar, em geral, interessado sempre em sequências infinitas, porque a gente vai estar mais interessado com a questão de convergência. Né? Tá? Muito bem. Então, uma sequência dita crescente, se S de N mais 1 é maior ou igual do que S de N para todo N. Aqui deveria ser N, tá? Não N dos naturais. O N é o domínio da sequência. Tá? Para todo N. Obviamente, quando eu atingir o máximo do N, eu não vou ter essa propriedade. Então isso aqui vai valer para todo, até N mais 1 ser o máximo, ou seja, o maior número de N. Tá bom? Como a gente vai estar interessado em geral para sequências infinitas, aí seria para todo número naturais.
Uma sequência dita estritamente crescente se S de N agora é maior, estritamente maior, e não maior igual como está aqui, estritamente maior do que S de N mais 1 é estritamente maior do que S de N para todo N. Então S de 2 é maior do que S de 1, S de 3 é maior do que S de 2. Isso é estritamente crescente. De forma análoga, a gente tem as sequências decrescentes, que é quando S de N mais 1 é menor ou igual do que S de N para todo N. Tá? E a sequência estritamente decrescente, que é quando S de N mais 1 é menor, estritamente menor do que o S de N. Tá? A sequência vai, cada termo vai ficando menor, na sequência estritamente decrescente. Mais na frente a gente vai chamar uma sequência que é estritamente, uma sequência que é crescente ou decrescente, na sequência monótona. Tá? Mas é mais para frente. Uma sequência é dita constante se a imagem dela só tem um único elemento. Ou seja, se o S de 1 é igual ao S de 2, que é igual ao S de 3, assim vai para todo mundo, tá bom? Uma sequência é dita limitada superiormente se existe um número real, M, tal que S de N é menor ou igual do que esse M para todo N no domínio da função. Tá? Então, vai existir um cara, um número real M, tal que S de M está sempre desse lado de cá da reta. Nunca vai passar para esse lado. É sempre menor ou igual do que esse M. Tá? De forma análoga, uma sequência é limitada inferiormente por um dado M se S de N é maior ou igual do que esse M para todo número N no domínio da sequência. Tá bom? Uma última nomenclatura agora é sequência dita limitada quando ela é limitada superiormente e inferiormente. Tá bom? Então, quando ela for tanto limitada superiormente quanto limitada inferiormente. Aí a gente chama limitada por cima e limitada por baixo também. Tá? Notação. Se S de N é uma sequência padrão, tá? Então S de 1 é o primeiro termo, e a gente pode chamar apenas S subíndice 1. S de 2 o segundo termo, e assim por diante. A gente vai denotar por S subíndice 2 e assim por diante. Tá? E o termo geral a gente pode denotar por S de N. Por exemplo, nesse exemplo 2 aqui, o Fn, F subíndice N, é esse termo aqui, que é o termo geral da sequência. Tá bom? A gente pode denotar por F subíndice N. Tá claro? Também a gente vai escrever essa notação para denotar uma sequência. O termo geral e o subíndice, onde está variando. Quando esse subíndice é claro, ou, por exemplo, os números naturais, a gente nem escreve. Tá? Esse N pertencente a naturais. Nem precisa escrever, porque o contexto já vai deixar claro. Tá? Então, exemplo. No exemplo 3, a gente vai falar de uma sequência que é uma sequência recursiva. Quando é que a gente vai dizer que uma sequência padrão é recursiva? Quando ela é dada, quando o enésimo termo da sequência, que é o termo geral N, tá? O enésimo ou enésimo termo da sequência, é dado por uma combinação linear dos demais. Aqui ainda faltou mais uma constante. Tá? Se você quiser mais uma constante. Tá? Então, esses A1, ele vai ser uma coisa, Sn vai ser uma coisa da forma, vai ter uma expressão, vai ser dado por expressão da forma A1 Sn menos 1, ou seja, um múltiplo A1, onde há um número real, do termo n menos 1 da sequência, mais um outro múltiplo real do termo n menos 2, e assim vai. Claro que alguns deles pode ser zero, tá bom? Uma sequência recursiva é quando eu tenho o próximo termo dado em função dessa forma dos termos anteriores, tá bom? Então a gente vai para o próximo quadro, onde a gente vai ver, por exemplo, a sequência de Fibonacci, um exemplo de sequência recursiva, e vai falar do limite de uma sequência, tá? O que vem a ser o limite de uma sequência, tá bom? E aí é quando a gente vai começar a restringir o nosso estudo
a sequências infinitas, tá? Sequências cujo esse domínio, sequências padrões, a gente está restrito por enquanto a sequência padrão. A gente vai estar sequência cujo domínio vai ser os números naturais, tá? 1, 2, 3, até infinito. E a gente vai se preocupar com a questão de limite, ou seja, para onde a sequência está indo. Os termos vão se aproximando de quem? Quando eu faço o n suficientemente grande, tá? E aí a gente vai para o próximo quadro. Então, pessoal, como eu vinha falando, deixa eu vir para cá. Como eu vinha falando, a gente vai considerar o seguinte exemplo, tá? Considerem a sequência de Fibonacci, que é dada da seguinte forma. O primeiro termo dela, f de 1, é igual a 1. O segundo termo, f de 2, desculpe, é igual a 1. O enésimo termo, para n maior do que 2, é dado por f de n menos 1 mais f de n menos 2. Então, f de 1 é 1, f de 2 é 1. F de 3 é 1 mais 1, que é 2. F de 4 é f de 3 mais f de 2. 2 mais 1, que é 3. F de 5, 3 mais 2, que é o próprio 5. F de 6, 5 mais 3, que é 8. F de 7, 13. E assim vai, tá? Ela é uma sequência crescente e é estritamente crescente a partir de 2, tá? Ela não é estritamente crescente em geral, porque ela repete aqui, fica 1 e 1. Mas a partir de 2 ela é estritamente crescente. Ela é não limitada superiormente, porque isso aqui vai crescer, já que eu estou somando sempre com termos cada vez maiores, tá? Uma curiosidade, tá? Se você olhar, o que é que a gente, quando você procurar os caras na imagem da sequência de Fibonacci, que são primos, olha aqui, ó, tirando o 2, né? Aqui você pode até considerar 2, o 3, vou fazer um quadrado, você vai ver porque depois, 5, 13, tá? Se você for olhar, então, o Fn é primo, se o n for primo, desculpe, ao contrário, eu quero dizer o seguinte, se o f de n é primo, o que é preciso é o seguinte, se o f de n é primo, se esse cara daqui é primo, então ou o n é primo, ou ele é 4, que é quando o f de 4 vai dar 3, tá? Essa é a curiosidade da sequência de Fibonacci. Então, o que é que a gente vem... A gente vai restringir o olhar para sequências infinitas, tá? Sequência, no caso, como a gente está olhando para sequências padrão, o domínio dela vão ser todos os números naturais. E a gente vai se preocupar com o comportamento da sequência quando o n, o termo da sequência, for suficientemente grande, tá bom? Então, um número real L, perceba que eu não estou dizendo nenhuma informação sobre esse L, além de que ele é um número real, tá? Então, o número real L é dito o limite da sequência f de n. Então, eu não vou nem botar aqui onde ela está definida, porque já está definido todos os números naturais, tá? Então, quando é que ele vai ser o limite da sequência? Se, dado epsilon maior que zero, de novo o epsilon volta, desculpe, de novo o epsilon volta para a nossa vida, tá? Dado um epsilon maior que zero, existe um número natural, m, tá? Tal que, se eu pego qualquer número maior do que esse n, qualquer número natural n maior do que esse m, então o enésimo termo da sequência está a uma distância de L menor do que epsilon. Tá? Olhando para cá, vamos olhar para esse desenhozinho aqui, o que é que eu estou dizendo? Tá? Estou dizendo o seguinte. Suponha que eu tenha esse L aqui, que é o nosso candidato a limite. L é um número, é um número real, desculpe. É um número real. E não tem nenhuma outra informação sobre ele. O que é que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar o comportamento da sequência quando eu faço o N muito grande. Esse L vai ser dito o limite da sequência quando se eu der qualquer intervalozinho de raio epsilon centrado nele, qualquer um, vai existir
um M, aqui, deixa eu botar ali azul, vai existir um M, um número natural, tal que para qualquer número natural maior do que esse M fixado, esse M, em princípio, ele vai depender da sequência e desse epsilon aqui, tá? De modo geral, quanto menor o epsilon, maior vai ser esse N, mais maior você vai ter que andar, mas não necessariamente, tá? O importante é, se eu der esse epsilonzinho e der, então vai existir esse número natural, tal que para qualquer n maior do que esse m, o termo da sequência S de n cai dentro do intervalo centrado em L de raio epsilon. Tá? Muito parecido com a questão do limite de funções também, tá bom? Então, o que é que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que L vai ser o limite da sequência se dado qualquer intervalozinho de raio epsilon centrado em L, existe apenas um número finito de termos da sequência. Então aqui os termos da sequência, S2, S1, S4, o S3 caiu aqui fora, caiu aqui dentro já, mas existe um número finito de termos da sequência que estão fora do intervalo centrado em L de raio epsilon. Porque a partir de certo ponto, todo mundo vai cair aqui dentro. Tá? Se isso ocorrer para esse L, aí esse L é dito o limite da sequência, e a gente usa essa notação. Tá? L vai ser o limite de S de N. Não precisa, em geral, escrever o subíndice quando N vai para infinito, porque é o único limite que faz sentido aqui. Tá? Para a gente falar em limite de números reais, ele vai sair de um conjunto que chega em números reais. Esse conjunto ele tem que estar munido de uma topologia, e o limite, quando o x tem algum ponto dele, esse ponto tem que ser o que a gente chama de ponto de acumulação. Não adianta entrar muito em detalhe, mas os números naturais não têm esse ponto de acumulação. Então, como eu tenho uma sequência que está saindo dos números naturais, uma função que está saindo dos números naturais, e está chegando em R, o único limite que faz sentido é o limite quando n vai para infinito. Tá? Desculpem. Então, aqui não precisa botar, no caso, limite quando n vai para infinito, porque é o único limite que faz sentido. Tá? Então, mais uma vez, o que significa dizer que um número real L é o limite, tá? Antes de qualquer coisa, perceba que esse número, em geral, a gente vai ter que encontrar candidatos a esse limite. Não tem nenhuma informação prévia sobre esse L, que dependa da sequência. Cada um vai ter, cada sequência a gente vai ter que analisar esses candidatos a limite, tá? Segunda coisa, dizer que ele é o limite significa dizer que dado qualquer epsilonzinho, dado qualquer intervalo centrado nele, existem apenas um número finito de termos da sequência, que pode ser zero, que estão fora. Isso para qualquer intervalo centrado nele, ou seja, para qualquer epsilon maior que zero, vai existir um número natural m, tal que quando eu pego os termos da sequência S de n com n maior do que esse m, a diferença, a módulo de S de n menos L vai ser menor do que esse epsilon. Tá bom? Isso é o que significa esse L ser o limite da sequência. Obviamente o limite quando existe ele é único por causa dessa propriedade. Se eu tenho L1 e L2 distintos, basta eu pegar um epsilonzinho, tal que, vamos supor que o L1 seja menor do que o L2. Como eu tenho dois números naturais, dois números reais distintos, ou L1 é maior do que L2 ou o contrário, o L2 é maior do que L1. Ou L1 é maior do que L2 ou L2 é maior do que L1. Porque L1 é menor do que L2, quando a gente pega epsilon, de modo que L1 mais epsilon é menor do que L2 menos epsilon. Isso vai separar os dois. Então, se um deles é limite, significa que a partir de certo número natural m, os termos da sequência S de n vão cair todo mundo nesse intervalozinho, e, portanto, não vão cair nesse outro intervalozinho centrado em L2, o que significa que L2 não pode ser o limite. Então, o limite, quando existe, é único e a mesma ideia no caso de limite de funções. Alguns exemplos, exemplo 5, letra A, limite de menos 1 elevado a n sobre n é igual a zero. Isso é óbvio de se verificar, porque o módulo de menos 1 sobre n é apenas 1 sobre n. Tá? Então você consegue, como é que fica? Quem é o m,
tal que, dado esse epsilon, dado epsilon, quem é o m que eu escolho? Basta eu pegar m de modo que, se n for maior que m, 1 sobre n é menor do que esse epsilon. Tá? Então, um modo, né, de caso, menor do que esse epsilon. Portanto, o limite é zero. Tá? Sempre vai existir. Tá? Limite de n mais 1 sobre n elevado a n, quando n vai para infinito, é igual a e. Como é que eu sei disso? Porque o limite quando eu olho para a função, o limite da função f de x igual a x mais 1 sobre x elevado a x, vai dar o número de Euler, tá? O limite fundamental. Como eu sei disso? Eu sei que, dado epsilon maior que zero, existe um número real m, tal que, se x for maior do que esse m, norma de f de x menos número de Euler é menor do que epsilon. Então basta eu pegar o primeiro número natural maior do que o m que funciona para a função. Tá? Então quando eu faço isso, pego o primeiro número natural maior do que esse m que já funciona para a função, no caso esse m seria o número real. A partir, os termos da sequência a partir dele, s de n para n maior do que esse número, vai já ter uma diferença para um número de Euler menor do que epsilon dado. Tá? Seguindo a mesma ideia de função. No caso desse limite de menos 1 elevado a n, quando n vai para infinito, não existe, porque ele fica oscilando entre menos 1 e 1. Quando o n for ímpar, vai ser menos 1, quando o n for par, vai ser igual a 1. Tá? E aí, como eu disse, como ele fica sempre entre menos 1 e 1, basta eu pegar um epsilon menor do que 1 meio. Epsilon igual a 1 meio. Se eu pego epsilon igual a 1 meio, eu vou olhar o intervalo centrado de 1 de raio 1 meio, intervalo centrado de menos 1 de raio 1 meio. Eles não vão se intersectar e os termos da sequência vão ficar oscilando entre eles. Então nenhum deles vai poder ser o limite da sequência. Tá claro? E a última definição da aula de hoje, a gente vai dizer que uma sequência é convergente se ela possui limite. Então, lembra que a gente está olhando sempre para sequências infinitas. Tá? A partir de agora a gente vai olhar só para sequências infinitas, exceto quando dizer o contrário. Então, uma sequência é dita convergente se possui limite. Tá? Se o limite de S de n, quando n vai para infinito, existe. Tá? A partir da próxima videoaula, a gente vai trabalhar com as sequências convergentes. Vai estudar propriedades das sequências convergentes na próxima videoaula, ok? Então, até mais.